Confesso que eu estou curioso para entender mais dessa história das cinzas em uma cidade do interior. Foi Carnaúba? Carnaúba dos Dantas. Carnaúba dos Dantas, né? Imagina a cena, o padre lá na missa de cinzas, você que foi à missa de cinzas ontem, né? Deve saber, sabe como é o rito, né? O padre ou o ministro, alguém da igreja vai fazer uma cruz em sua testa com as cinzas, né? E aí algumas pessoas, não sei, uma alergia, enfim, ficaram com queimaduras. Isso, acabaram se na queimando. testa. Verdade Isso só lá em Carnaúba dos Dantas. Isso, e esse assunto está rendendo bastante comentário, né? Muita gente tem uma Curioso, curiosidade, né? Curioso. E aqui o pessoal está comentando, olha, tem um comentário que diz o seguinte: olá meninos, esse padre não se queimou não? Que Boa estranho. pergunta, né? É o Ricardo Silva do loteamento Boa Esperança, Zona Norte de Natal, e assim como a Cleide, ó. Fiquei curiosa acerca do pessoal que queimou a testa após a missa de cinzas. O dedo do padre queimou também? Tem alguma explicação? E quem vai responder tudo isso pra gente, Cleide, é Amanda Mello, né? Amanda Mello ao vivo com a gente. São 12h10 já, inclusive boa tarde, né? Para você que está nos acompanhando. Começamos dando bom dia. Estamos à tarde já. Amanda, de fato, né? Essa é a pergunta. O dedo do padre, de quem mais tenha feito a cruz na testa dos fiéis, não queimou? Pois é, Ayrton e Lucas, por incrível que pareça, não queimou. Eu conversei hoje pela manhã com o padre Rony Galvão, que foi responsável por celebrar essa missa que aconteceu ontem na paróquia de São José, lá no município de Carnaúba dos Dantas. E aí ele relatou que os dedos dele, né, o dedo que ele utilizou para aplicar a cinza, não queimou. O caso chamou a atenção porque vários fiéis tiveram queimaduras na testa depois de receberem, como vocês citaram aí, o sinal da cruz. É um rito que acontece tradicionalmente durante a missa de cinzas, né, para celebrar, para simbolizar a fragilidade, a brevidade da vida e também uma forma de abençoar os fiéis que estão participando ali daquele momento que celebra o início, aí, o fim das festividades do carnaval, o início da quaresma. E aí, logo depois de terem as cinzas aplicadas aí, formando o sinal da cruz na testa, os fiéis começaram a sentir uma ardência e estranharam. A ardência começou a ficar mais forte. Alguns deles até se retiraram da missa para poder limpar aquela região que estava ardendo muito. Um desses fiéis foi a Sara, que estava participando da missa, e ela relatou para a gente como foi que aconteceu com ela. Vamos ouvir. Quando a gente entrou na fila, eu e meu namorado, a gente escutou algumas pessoas reclamando de uma queimação na testa, depois de passar essas cinzas. Mas a gente não tinha sentido nada até então. Só que começou a queimar, batia vento e queimava muito. E a gente escutou várias pessoas reclamando. Imediatamente eu comecei a tirar, porque estava queimando horrores. E ficou essa marquinha ainda. Meu namorado foi muito queimado, porque ele passou mais tempo que eu. A gente depois falou com o padre, o mesmo tirou brincadeira com a gente na hora, dizendo que era os pecados saindo. Foi uma coisa engraçada, mas mesmo assim, né? A gente levou na brincadeira. Tem muita gente comentando nos vídeos que achou que foi alergia, só que não foi alergia, gente. Eu acredito, né? Porque eu acho que se fosse alergia, não, 90% das pessoas não teriam, tido essa alergia, como estão dizendo. Então acho que foi mais uma reação química. Olha, não foi só com a Sara que aconteceu, a gente conversou, como eu falei, com o padre, né, que celebrou a missa, o padre Rony Galvão, e ele disse que não foi possível a paróquia contabilizar quantas pessoas tiveram esses sintomas, essa reação, porque havia muitas pessoas na missa. O Luan Jackson também teve queimaduras, hoje a queimadura dele está bem forte, bem aparente, e ele relatou para a gente também como foi que aconteceu com ele, né, quando ele começou a sentir, a perceber que havia alguma coisa estranha com a cinza que tinha sido colocada aí na testa durante a celebração. A gente vai ver agora o depoimento do Luan Jackson. A gente foi à missa, tudo normal, né? Foi colocada a cinza sobre o nosso rosto. E eu voltei para o lugar que eu estava, né? E com pouco tempo começou a queimar e não passava. Eu passei o dedo aqui para olhar. E foi até o canto que não queimou. Aí acabou que estava queimando muito, eu corri para um amigo meu que é vizinho à igreja. Eu lavei, aí percebi que tinha queimado a pele. Aí eu comecei a falar com o pessoal se estava queimando, eles responderam que estavam também.
Pois é, né? Como a gente viu aí, o Luan também teve queimaduras, a dele ficou até bastante aparente, hoje mais forte ainda do que ontem, né? Uma coisa que chamou a atenção também das pessoas foi a coloração que as cinzas apresentavam ontem durante a missa, um pouco mais esbranquiçada, não esbranquiçada, né? Mas um cinza meio claro. Então o padre explicou pra gente que existem formas diferentes de produzir essas cinzas, né? Que tanto pode ser queimadas na fogueira, junto com a madeira, e aí ela fica com essa coloração cinza um pouco mais claro, ou dentro de um recipiente, mexendo sempre, e aí ela fica cinza um pouco mais escuro. Mas ele disse pra gente que a verdade é que não se sabe realmente o que aconteceu. A gente vai ouvir agora também o que disse o padre Rony Galvão sobre o que aconteceu ontem na missa. Nós não sabemos o porquê, os efeitos, as causas deste fato. É a primeira vez que ocorre aqui em nossa cidade algo deste tipo. Nós nos solidarizamos com todos os fiéis que, de alguma maneira, foram lesionados na sua pele. Para quem também não conhece a tradição, né, da quarta-feira de cinzas na religião católica, o padre explicou também como é que é produzida essa cinza, que ela é feita de um ano para o outro, na missa de Ramos, né, que acontece na Semana Santa. Ele explicou para a gente, né, de onde vem essa cinza que foi colocada e utilizada para abençoar os fiéis durante esse rito aí na missa das cinzas, né, da quarta-feira de cinzas. Há diversos modos de confeccionar estas cinzas. Aqui em nossa cidade, em Canaã dos Dantas, há uma tradição. Se recolhe os ramos que os fiéis trazem na solenidade de Domingo de Ramos, na abertura da Semana Santa. Guarda estes ramos e na festa de São Pedro e São Paulo, ou na festa de São João, no mês de junho, coloca-se estes ramos junto à fogueira, queima-os e no dia seguinte recolhe as cinzas, que deverão ser utilizadas na quarta-feira de cinzas, na abertura da quaresma. Tá aí. Os fiéis relataram que logo depois de retirarem as cinzas, né, parou a ardência, mas aí eles ficaram com marcas, né, não precisaram de atendimento médico, mas alguns ficaram com a marca mais forte, outros com a marca um pouco mais leve e não sabem, né, ao certo o que aconteceu, por que essa reação provocada aí pelas cinzas durante a celebração. Ayrton, Lucas, volto com vocês. A ideia mais plausível é de que alguma planta que não deveria ter sido queimada acabou sendo queimada, né? Já que são os raminhos da missa de Ramos ainda, né? Do ano anterior, que são levados e queimados, provavelmente alguém levou um ramo aí de uma flor, de alguma planta que não podia, né? Pelo menos eu estou pensando isso. Não sei vocês têm algum palpite, Lucas? Meu palpite é de pegar a cinza e fazer análise, né? Eu Não, acho claro, que seria mas assim, mais... eu tô falando, claro. Pode ser também essa não sua, sou né? Mas depois de perito. queimar, será que planta que tem alguma coisa depois que queima ainda continua? Tem gente que tem alergia a interagir determinado ali, né? pólen, né? A determinada planta, enfim. Não, mistério da fé. Mistério, né? Mistério. Mas, claro, o Lucas tem toda a razão, né? Tem que investigar, né? De um pesquisador, alguém que entenda, e esse alguém não sou eu, que se diga. Amanda, obrigado, a gente se fala já aqui no nosso N1. Vamos com o Sérgio Henrique Santos. Sérgio